E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo ao podcast de Marco Mercado Fotografia. Nessa vez temos o nosso convidado, Jonas Poeta. Bem-vindo, Jonas. Obrigado, Marco. Vamos fazer uma introdução. O Jonas Poeta é um artista multifacético, com uma carreira que abrange a música, a escrita e a poesia, explorando as complexidades das emoções e dos relacionamentos, com mais de 18 anos de experiência em negociações interpessoais e gestão estratégica de pessoas. Ele possui uma formação em comércio exterior e uma especialização em comportamento pela Fundação Getúlio Vargas. Jonas utiliza... A gente justamente falando disso. Jonas utiliza suas redes sociais para ajudar a pessoas a superarem términos de relacionamento, oferecendo uma abordagem acolhedora que promove o autoconhecimento e transformação pessoal. Sua obra reflete suas vivências e crenças no poder de vulnerabilidade como meio de conectar o empoderamento das pessoas. Bom, esse é nosso... Faltou dizer que eu sou doido, né? Por que doido? Achei muito interessante esse gesto, essa maneira de fazer uma conjunção do que é a música, a poesia e o autoconhecimento e autossuperação. Muito parabéns, Jonas. Obrigado por vir aqui. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Viu? Você me contou que é de Rio Grande do Sul? Sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcho. E daí foi morar para Florianópolis. Não Florianópolis primeiro, eu saí do Rio Grande do Sul com 17 anos para estudar comércio exterior. Que eu tinha ganho uma bolsa de estudos e aí eu fui para o interior de Santa Catarina, uma cidade que chama Jaraguá do Sul. Sim. E aí eu comecei essa carreira de negociações internacionais lá. E aí depois de uns 6 anos eu mudei para Florianópolis em 2012. Uau! E aí fiquei em Florianópolis até abril desse ano, quando eu decidi mudar para São Paulo. Gente, eu amo muito Floripa. Foi uma experiência muito linda, eu gostaria de ir de novo, fui uma vez só. Acho que é uma cultura muito linda. Brasil é muito rico de culturas e há muita diferença entre uma população e outra, mas tudo é enriquecedor e bastante bonito. Eu amo Florianópolis. Eu amo Floripa. Floripa é minha cidade do coração, assim. Eu morei 13 anos lá, né? Uau! 13 anos. E a maioria das minhas amizades está lá, minha carreira artística começou lá, minha outra carreira corporativa se desenvolveu lá, minha família continua morando lá, então eu tive lá nesse mês. Então, assim, estou sempre lá, é a minha segunda Parte casa. do coração ficou lá. Foi muito engraçado, porque para mudar para São Paulo, eu fui fazendo em partes, assim. Eu comecei exatamente um ano atrás, eu ficava 2 meses em São Paulo, 2 meses lá, eu alugava a minha casa aqui, a minha casa lá. E aí fiquei nessa ida e vinda, até falei, não, beleza, agora eu estou pronto para mudar para São Paulo e me desfazer da casa de Floripa. Vou desalugar essa casa. É uma boa opção para você não ter esse apego emocional e estar voltando todo o tempo, né? Foi devagar, assim, até eu conseguir desalugar a minha casa de Florianópolis e ter só de São Paulo, foi quase um ano, assim, de desapego, né? Qual foi o fator que você falou, por essa razão vou para São Paulo? Eu acho que é importante fazer movimentos de mudança. Eu fiquei todo esse tempo em Florianópolis porque metade desse tempo eu estava ainda muito forte na carreira de negociações internacionais e aí eu viajava o tempo inteiro. Então eu estava 2 semanas fora do Brasil, 2 semanas em Florianópolis. Então era um alívio voltar de uma cidade super densa como, sei lá, Bogotá, Santiago do Chile, e ir para uma cidade mais calma, mais provinciana, que no entanto tem uma estrutura de capital como é Florianópolis, né? Então isso me segurou lá bastante tempo. Depois, quando eu fiz uma transição de carreira para continuar trabalhando com isso, só que em casa e poder conciliar com a arte, aí eu comecei a viver Florianópolis muito mais. E depois de um tempo eu falei, bacana, mas eu quero mais coisas, eu quero outros movimentos. E aí a arte começou a tomar mais espaço também, algo que eu não sabia que ia acontecer no ritmo que aconteceu. E aí eu falei, bacana, eu acho que agora é hora de eu ir para Babilônia, eu ir para a Cidade Grande, fazer outros contatos, porque o próximo passo não vai ser aqui em Floripa. Não, e São Paulo tem esse consumo cultural grande, né? Então, as possibilidades, o leque de possibilidades é grande. Como você começou essa jornada pela música e a poesia? E que foi que inspirou para você expressar através dessas formas da arte? Eu sempre tive esse sonho de ser cantor. Quando era que criança. lindo. Quando era criança eu queria ser cantor, eu achava muito bonito ver na TV os cantores, cantoras assim com a plateia e
aquela emoção das pessoas sendo meio que unificada na canção, assim. Então, eu achava muito bonito. Intercâmbio de energia, né? Era muito lindo, assim, e acho que até a atenção que o cantor recebia, assim, né? Eu queria aquela atenção, né? Aquela coisa de artista, eu queria... Oh, que signo você é, Leonino? Não, Libra, mas a minha bem Vênus é Leão. parecido igual. Mas a minha Vênus é Leão. Não, e a Libra gosta de atenção, Sim. gosta da parte estética. Total, a beleza, né? Então, esse charme libriano. total, obrigado. E aí, só que a minha família era muito pobrinha. Sim. Então, eu não tinha como ter aula de música, e não tinha um projeto social perto de onde eu morava. Até tinha na cidade, lá no interior tinha alguns projetos lá em Santo Ângelo, mas era muito longe da minha casa, né? Então não tinha como eu ir, não tinha dinheiro para condução, por exemplo. E não tinha nenhum músico na minha família. Então era só um sonho. Era só um sonho. Na escola que eu estudava não tinha nem essas bandas de desfile de independência assim que tem nas escolas normalmente. Não tinha esse estímulo, né? Não tinha como. Então foi só um sonho. Mas foi um sonho que perdurou, assim. Eu pensava, não, quando eu for adulto, eu vou ser rico. E quando eu for rico, eu vou estudar música. Eu não fiquei rico, gente. Mas eu não sou mais tão pobrinho. A parte da música se concretizou. Mas eu não sou mais tão pobrinho. Naquela época faltava, às vezes, comida, roupa, enfim. Hoje a vida tá bem melhor. E aí, com 30 anos, que eu fui, de fato... Eu tenho 35, então 5 anos atrás que eu fui, de fato, começar a estudar música propriamente. Eu tinha tido outras tentativas ali nos 24, 25 anos, mas aí como eu viajava muito a trabalho, eu não conseguia ter disciplina no estudo, assim. Aí quando foi 30 anos, eu falei, cara, não dá mais. Foi aí que eu larguei essa outra carreira de viajar muito. Continuo trabalhando com isso até hoje, tem que pagar as contas, né? Mas aí já num ambiente de fazer negociações em casa, né? Reuniões online, enfim. E aí eu consegui estudar música de fato. Aí eu conheci a Dandara Manuela, que foi minha professora de canto, que é uma artista incrível também. Eu não conhecia a dimensão do trabalho dela. Eu fui ter uma aula de canto numa escola e me esperava essa mulher maravilhosa lá. E ela acreditou nesse sonho. Ela me fez acreditar num sonho que eu já não acreditava mais, assim. Então, nossa, que lindo. Foi muito, muito interessante. São pessoas importantes, né? Mestre da vida, né? Não Total. é só da música, como também foi a quem te caminhou por o caminho que você tinha esquecido. Total. Ela foi, assim, a minha mãe na arte e na música. E eu dei a sorte de conhecer essa pessoa em um momento da carreira dela, né? Hoje ela está fazendo turnê internacional, ela está fazendo um monte de trabalhos ali muito maiores, mas eu conheci ela no momento de carreira dela que ela queria produzir outro artista. E eu fui só fazer uma aula de canto. Eu contei para ela essa história que eu acabei de contar aqui e tal. Ela acreditou nesse sonho e a gente começou a musicar as minhas letras, assim. Você já estava fazendo poesia mientras eu sempre escrevi muito. O sono não se estava concretizando. Eu sempre escrevi muito para me expressar, assim, para tirar de mim, assim. E aí eu comecei a mostrar algumas coisas para ela, só que quando eu trazia a letra para ela, ela ariana, né, Libra e Áries, oposto complementar, ela já pegava o violão e tipo, isso aqui dá música, tá. E aí, assim, por acaso sou ariano. E aí... Eu bom duo, a verdade. Que bom, é verdade. E aí foi acontecendo. Foi assim que eu acreditei de novo nesse sonho de criança e fui embarcando com uma super sorte de ser conduzido pela Dandara Manuela naquele momento, e aí as músicas foram sendo gravadas. Que lindo a história. Acho que todo artista procura um meio de expressar esses sentimentos, já seja por a música, pela letra, pelo audiovisual, no caso do cinema. E normalmente sempre o artista tem esse problema de ser de uma maneira oral, falada, tipo... falar para outra pessoa e expressar para outra pessoa o que sente, senão a gente procura um outro meio, né? Você coloca muito de si mesmo em suas composições. Como o processo de escrever suas músicas e poemas te ajuda a processar suas próprias emoções e experiências, justamente falando de esse meio de expressão? Eu acho que hoje é a principal, junto com a psicanálise, a principal terapia para mim, para lidar com as minhas emoções, é ter esse canal de expressão livre que a arte é. Quando a gente está contando alguma história para alguma pessoa, assim, aqui, agora, ou sem a câmera ligada, a gente está preocupado com coerência, está preocupado com julgamentos, Sim. O que a outra pessoa vai pensar de mim, o que eu estou pensando de mim, enfim. Só que na arte há uma licença poética para ser completamente cru,
e para falar tudo que você quer falar. Então, quando eu escrevo um texto, quando eu escrevo um texto poético, quando eu escrevo a letra de uma música, quando eu componho uma música, é tirar de mim uma coisa que está tão clara para mim e tão ampla, uma visão tão ampla que ela está explodindo, que ela é maior que eu e que eu preciso contar, eu preciso falar para as pessoas. Eu preciso que elas vejam o que eu estou vendo. E eu preciso ser visto, eu preciso que a minha história seja vista, que a minha dor, que a minha emoção seja notada. Então, para mim, a emoção vem antes da arte, assim, né? Então, a arte para mim está sendo uma ferramenta para expressar a emoção, assim. Então, é muito natural, respondendo a sua pergunta, é muito natural colocar as minhas emoções dentro da arte. Eu não conseguiria fazer o contrário. Muita gente já vem me pedir, tipo, se eu te contar uma história, você faz uma música? Eu falo, não dá, não consigo. Não vai ter esse toque sentimental teu. Mas muitos artistas conseguem fazer isso, eu tenho certeza que se eu me ocupasse de fazer isso, eu conseguiria também. Mas é que não me atravessa tanto quanto as minhas coisas, né? Então, é muito natural colocar as minhas emoções ali na arte que eu estou produzindo. Você está me fazendo lembrar, faz pouco assisti o documentário da Celine Dion, e ela fala que a voz dela transcende ela, que é algo maior do que ela só conseguia seguir a voz, onde a voz dela levava, porque o ego dela não era tão grande como a voz. Mas também é um pouco egocêntrico também, mas eu gostei desse jeito. Termina sendo essa emoção, essa necessidade de se expressar como algo que transborda, né? Que vai mais lá. Sim. Se eu for pensar na minha construção, eu fui uma criança LGBT, um adolescente LGBT que não se olhava e que tentava não ser visto, né? Então, eu tentava ser o filho que não seria expulso de casa. Eu tentava ser o adolescente que ia conseguir ter amigos, né? Então, eu não olhava para mim. E aí, no momento que eu comecei a olhar para mim, isso é recente na minha história, a arte veio junto. Então, a arte ela vem atender essa urgência dessa criança que ficou aqui dentro sem ser vista, sem ser notada. Ficou negligenciada, as emoções dessa criança foram totalmente silenciadas, né? Então, dentro de mim vive um bebezão que ainda precisa, chorar para ser ouvido, né? E aí a música tem sido o meu choro. Ai, que bonito. Isso também me tocou por conta de que também fui uma criança LGTB. Quando você falou isso, me imaginei eu com meu fones de ouvido, leitor de CD dessa época, e ouvindo a Britney na minha casa e chorando. Eu ficava no meu quarto só, não saía de lá. Não tanto, mais por questões familiares que por questões de eu ser homossexual. Graças a Deus, eu tive o privilégio de, quando eu decidi assumir, ser apoiado pela minha família. Então, não, desse jeito não foi difícil, mas sim fui conflituado, tive uma infância um pouco complicada, não tão difícil, porque comparado com outras pessoas, minha infância foi boa. Mas a música, para mim, eu sou muito musical, aunque você me coloca a cantar e coloca duas coisas no ouvido, me canto horrível, mas eu amo. Se eu não acordo e eu não coloco música, eu estou depressivo em casa. Então, a música também para mim e a arte para mim é um caminho maravilhoso para poder sentir, voltar a sentir, ou lembrar, ou tirar para fora, fazer catarse. Então, bastante bonito. Bom, quais são as principais fontes de inspiração para você compor uma nova canção ou escrever um poema? Que alguém te faça mal, não é? Sim. Não, mas não necessariamente que alguém me faça mal, assim. Mas as minhas canções, eu acho que 90% delas falam de histórias de amor, do fim dessas histórias, do fim desses relacionamentos, né? Então, quando eu conheço... mas Libriano tem bastante relacionamento, não tem? Tem um pouquinho, tem uma lista. Uma lista. Mas sempre que eu conheço alguém, a pessoa fala, você vai fazer uma música pra mim? Eu falei, eu espero que não. Porque se faz, você tá errado. Eu vou fazer a música se der errado, se acabar, assim, né?
Mas nesse ano saiu a primeira música. Bom, a história também acabou, mas enfim, saiu a primeira música de amor que não é triste, assim. Porque é sofrência, gente. Vocês estão vendo aí, estão ouvindo. Vão Por favor, vão quando procurar o vocês meu se trabalho. relacionam com Jona, tratem bem a ela porque Saibam vira música. Saibam que o meu trabalho é sofrência. Então, principalmente daí, porque aí eu sou muito intenso, né? Eu fico ali vivendo de novo as histórias na minha cabeça, eu levo o meu tempo para processar o luto do fim das histórias, e aí, novamente, a arte é a forma de me expressar. É a forma livre de me expressar, às vezes de falar para aquela pessoa coisas que eu não consegui falar e que talvez eu não vou ter oportunidade de falar de novo. E aí a fantasia do artista é, poxa, eu vou lançar essa música, essa pessoa vai ouvir e ela vai saber exatamente o que eu estou falando. Fantasia porque é fantasia, né? A pessoa não tem nem como saber se é para ela mesmo, né? Libriano com uma lista de contatos, assim, ela não tem nem como saber. Por isso eu te falei assim, a gente fala dos sentimentos de cada enamorado que uno tem, aí você vai fazer mais discos sempre. Sempre, não vai acabar. Mas são simplesmente as minhas vivências, assim. Tem uma música que fala da minha história com a depressão e com o suicídio. Tem uma música mais recente, inédita, que eu lancei, que foi a Recomeço, que foi desse momento de mudança para São Paulo, de deixar Florianópolis. Então, essas são sempre as vivências que eu tô passando, assim. Nunca algo que eu não vivi nessas histórias. Eu vi na tua história também que você usa muito as redes sociais justamente para comunicar às pessoas e ajudar a elas a superar e como superar esses processos de luto e esses processos de sair de relacionamentos. Conta um pouco disso. Começou de uma forma que eu não esperava, assim, né? Quando eu lancei as primeiras músicas, eu não sabia bem como me portar nas redes sociais, assim, como artista, né? E aí não sabia exatamente o que eu tinha que fazer para ter mais seguidores, né? Para ter mais ouvintes. E aí eu comecei a fazer um monte de coisa. Quando eu lancei o primeiro álbum, eu lancei um livro junto, um e-book que chama Manual do Desapego. E eu dava esse livro de graça, assim. Então as pessoas iam lá e baixavam o livro. E que eram novamente as minhas histórias, assim. Era a minha história de superação de um término, 5 passos, assim. Porque eu fiquei, cara, eu tô sofrendo demais, deixa eu estudar e tal. E eu fui estudar para como superar um término, fui fazer curso com um gringo, assim, E aí, bacana, isso aqui dá para ajudar outras pessoas. Eu escrevi, de fato, uma versão do livro muito curta, assim, de 20 páginas, e deixei isso para as pessoas baixarem. Anos depois, tô falando, ano passado, né? Então, 3 ou 4 anos depois, eu tava precisando de grana, porque eu estava cada vez mais na arte, a arte gera muito mais dinheiro. Menos dinheiro. Gera muito menos dinheiro do que o comércio exterior. E aí eu tive a ideia de colocar esse e-book para venda. E aí eu fiz uma versão mais robusta do e-book, reescrevi ele, e aí fiz um vídeo no TikTok falando sobre isso. E a partir disso se formou uma comunidade. Meu TikTok tinha, na época, 5 mil seguidores, hoje tem quase 200 mil seguidores por conta disso. Por conta do e-book. Do e-book, do Manual do Desapego. Mas a forma que eu lido com isso é, normalmente, contando as minhas histórias. O que funciona para mim, né? Às vezes eu tenho uma elaboração na minha sessão de psicanálise e aquilo fica reverberando na minha cabeça e eu, é isso. E aí, quando tá um pouquinho mais elaborado, eu vou lá e faço um conteúdo sobre isso. E aí coloco no Instagram, por exemplo. Mas o público do TikTok é só a galera que tá sofrendo pelo ex e quer saber o que eu faço para voltar com o ex, o que eu faço para superar o ex. TikTok. E aí você usa também o Instagram para continuar dando conselhos sobre isso. Exato. Só que o Instagram, o público do Instagram é mais misto, assim. O público que conhece o cantor, que conhece desse tipo de conteúdo mais pessoal, mas não necessariamente de um relacionamento amoroso. Já o do TikTok, não. Eles não querem saber de música, postar qualquer coisa que não tem nada a ver com o Manual do Desapego, eles não vão olhar. Se eu fizer um Manual do Desapego, falar como bom ariano, pega todas as coisas do ex, joga fogo, bloqueia todas as redes sociais, vai se arruma gostoso e vai lá e pega geral. Esse seria o meu conselho. Faz terapia. Não precisa de Acabou. livro. Não precisa de livro pro ariano. Mas, não, queima tudo. Eu acho que eu não devo ter nenhum leitor ariano, com toda certeza. Eu acho que esse ariano fica chorando 2 horas e já acabou. Ai, bom, vamos falar Me conta como foi o processo de criar o primeiro EP teu e como ele reflete
no momento de vida que você estava passando nessa época? Foi terminando com o Ariano. Ai, gente. Foi terminando com o Ariano. Mas foi Foi esse tão bom terminar com foi a esse Ariana, foi término, ótimo e tranquilo. foi um relacionamento muito bom, assim, foi um Ah. relacionamento bom, mas eu era muito imaturo, e ele também era bastante imaturo, assim, inexperiente em relacionamentos, assim, mas naquele momento foi, perdão, É o clima. não, com essa não umidade do ar tá difícil, mas naquele momento eu tava sofrendo muito, foi o término mais difícil de superar para mim, assim. Porque eu amava muito. Ele também amava muito, assim. E aí eu entendi que aquela pessoa queria viver mais da vida dela, individualmente, solteiro, E com você? e não conseguia tomar uma decisão de término, porque me amava muito. Sim. E aí eu vivia muito nessa constante ameaça, que era da minha fantasia, hoje eu reconheço, de vai terminar. E aí chegou uma hora que eu falei, pô, então vamos terminar. Se você precisa viver mais, vá viver mais. E sustentar essa decisão foi muito difícil, tanto que depois eu pedi para voltar, nós voltamos e eu terminei de novo. E Aí aí, a decisão do livro. vamos nem falar disso, né? Mas, e aí foi muito difícil. Então, cada uma daquelas músicas, elas são os 6 passos que eu segui para superar aquele fim de relacionamento, para entender o porquê que eu estava vivendo aquilo. E aí tem a primeira música que vai falar de um momento mais leve de desapego, mas de tipo, a gente estava para morar junto, então a música começa para que brincar de lar? Para quê? Para que brincar de sonhar? Para quê? Oh, Né? tocou. E aí ela vai para um refrão que é: eu quis tentar te entender, ir atrás de você, mas não deu. Depois entendi que quem precisa mudar sou eu. Então eu entendi que fui eu que terminei as 2 vezes. E aí eu tô aqui sofrendo por essa pessoa e tal, mas quem terminou fui eu. Não, quem precisa mudar sou eu. Eu tenho ação sobre mim, não sobre o outro. E aí eu fui cada vez mais mergulhando nisso, mas acolhendo a vulnerabilidade daquele momento. Daí veio a segunda música, que é Te Quero Perto, que é uma música que diz, olha, eu ainda tô aqui, tô à sua espera, mas ainda meio envergonhado de estar àquela espera. Depois vem Catarse, que é uma música que eu fiquei sabendo que ele estava sofrendo, uma amiga fofoqueira foi lá e me contou que ele foi no show do Rubel e tava chorando. E aí eu fiquei meio triste com isso, assim, a música começa falando dói em mim quando você chora. Só que aí no meio da música já fica com raiva, e aí tipo, espere a sua tempestade passar. Então é uma confusão de sentimentos que é normal acontecer. Sim. E vai música a música contando esses momentos de superação, até que na 6ª música é o meu momento comigo mesmo, que eu finalmente me entendi, que a música chama Meu Couro. E é o momento que eu tô, tipo, eu sei quem eu sou então agora. Então você colocou mais ou menos todo o processo que você levou até assumir de você ter separado dessa pessoa. Exato, até eu conseguir superar o fim desse Sim. relacionamento, né? Então, é por isso que o e-book ele veio acompanhando esse primeiro lançamento, esse primeiro EP, porque eram 6 músicas e 6 momentos que eu estava contando também no livro, no Manual do Desapego. Né? Interessante, porque agora fazendo a conexão com a parte de psicoanálise, acho que é muito viável você colocar em palavras escritas o que você está sentindo e o que você precisa também, né? Sim. Porque também nós temos a costume, quando fazemos algo e lemos algo que está escrito, nós estamos fazendo realidade, dando voz, no caso não voz porque está escrito, mas materializando o que você está sentindo e tirando para fora, né? Exato. E é a verdade daquele momento, né? Por isso que, voltando à sua primeira pergunta, essa liberdade da arte, né? Hoje eu escuto essas músicas de 5 anos atrás e eu falo, caramba, eu achava que era tudo culpa dele. Eu não tinha naquela época a clareza que eu tenho hoje de dizer, não, fui eu que terminei as 2 vezes. Quem abandonou fui eu. Mas eu estava me sentindo abandonado porque o outro não veio atrás. Só que lá naquela época eu não tinha essa clareza, eu não tinha essa estrada afetiva que eu tenho hoje, essa estrada na psicanálise que eu tenho hoje. Então, é muito interessante quando você faz arte que você tem essa liberdade de expressar puramente o que você está sentindo, sem se preocupar se é coerente ou não. Né? Se aquilo é certo ou é errado, se o personagem daquela música
está sendo feito justiça a ele ou não, né? É uma música, é uma obra de arte, é a verdade daquele momento, é o que você está sentindo. Vou pôr um pouco do seu vídeo, do Último Gesto, porque a gente vai entrar a falar dele. O Último Gesto é descrita como uma canção que traz uma perspectiva mais madura sobre o fim do relacionamento, justamente falando disso. Como foi esse processo de criação dessa música em comparação com as outras obras anteriores? O fim de um relacionamento também é parte da construção de uma grande história de amor, e a dor da separação é o preço que se paga por amar. Eu começo com essa frase porque é da mesma história de amor do primeiro álbum. Só que é uma letra que eu esqueci que eu tinha feito. Eu fiz já, sei lá, um bom tempo depois da separação. Sim. E num olhar mais calmo, mais grato àquela história, aquele amor, aquela dedicação que nós dois tivemos naquela relação, que acabou, como tudo na vida acaba, né? Não tem nada que dure para sempre, de bom ou de ruim na vida. Quando eu encontrei essa letra, muitos anos depois, assim, muitos anos não, né? 2 anos depois, assim, eu já estava em um outro momento e eu falei, que bonito esse olhar aqui que eu tive nesse momentinho. Eu olhei para essa história com gratidão, né? E as coisas que eram tão grandes lá, naquele momento, agora são menores, né? Daí tem uma parte da letra que fala isso, né? Eu penso nas coisas que eu tentei esquecer, falhas que nós cometemos no caminho, coisa pouca, aquelas coisas de menino. Que eram coisas tão grandes para mim naquele momento, e que depois passado já muita água por debaixo da ponte, eu já olhava, nossa, era tranquilo, era pequeno, era menor do que hoje seria. Então, quando a gente construiu o roteiro, né, quando eu fiz o roteiro de Último Gesto, eu quis trazer a verdade do que a gente viveu, né, nessa história, que era uma história muito cheia de conflitos, como qualquer relacionamento com o Ariano vai ter. Não, mentira! Mas também cheia de sonhos, cheia de amor, assim, e que viabilizou, né? Fez o alicerce para outras histórias de amor acontecerem para mim e para ele depois desse término, né? Então, esse clipe eu fiz em uma homenagem mesmo ao que a gente viveu. Eu mostrei a música para esse ex antes da gente lançar, antes de eu gravar o clipe, né? Eu fiz um momento assim, eu falei, ei, eu queria te mostrar isso aqui, eu não queria que você ficasse sabendo por aí como diretamente nas mídias. como foram as outras. E aí ele foi na minha casa, a gente conversou, teve um remember, foi uma das noites mais bonitas. Foi uma das noites mais bonitas que eu vivi, porque a gente pôde viver essa homenagem, assim, esse reconhecimento para aquela história tão bem retratada naquela letra, né? Quando você sai dessa bolha, a verdade é que uno consegue enxergar as coisas com maior clareza. E é bonito você reconhecer isso e ter voltado a falar com ele, né? Uhum. Voltar a olhar essa história, porque por mais que tenha sido ruim, uma história de amor ou uma história com alguém, tudo é uma aprendizagem, inclusive nas partes ruins como nas partes boas. E é bom tomar em conta isso e só ter gratidão. Ter gratidão porque tudo que nos aconteceu na vida faz a pessoa que está aqui sentado falando entre nós. Então, é isso que a gente tem que estar agradecido e ser positivo na vida. Com toda certeza. Eu acho que todas as pessoas com quem eu me relacionei, elas eram o que eu precisava em algum momento da minha vida, por algum aprendizado que eu precisava ter e que elas precisavam ter e que a gente tinha para oferecer um para o outro. Assim. Então, tem uma gratidão muito genuína mesmo por todas as histórias que eu vivi, pelas pessoas que eu amei e que me amaram. Como as experiências e desafios que você enfrentou ao longo da vida moldaram a maneira como você cria arte? Justamente falando o que agora falava. Eu acho que tem uma ousadia que eu aprendi a ter na vida para ter qualquer coisa, assim. Então, era uma ousadia para alguém que não tinha comida pensar em ter roupas bonitas, por exemplo, quando crescesse. Né? Não tem nem o que comer, o que importa é o que você vai vestir. Era uma ousadia para alguém da base da pirâmide social, como eu vi, pensar em ter uma formação superior. Pensar em morar numa casa bonita. Mas eu sempre acreditei que eu conseguiria. É claro que a estrutura racializada que a gente vive favorece, porque eu via na televisão pessoas que pareciam comigo nesses lugares de poder.
Então, não é só a minha fé interna, né? Mas muitas questões complexas ali. Mas o ter tudo contra o que eu queria fazer me fez ter um pouco mais de força, um pouco mais de coragem para enfrentar os desafios de produzir arte no Brasil, né? Então, eu sabia que não ia ser uma atividade lucrativa. Sim. No começo. Eu sabia que eu não ia ter facilidade para fazer shows. Eu sabia que eu teria uma dificuldade imensa de aprender música, porque eu não fui musicalizado na infância. Mas eu fui mesmo assim, era o meu sonho. Então, eu acho que essas dificuldades todas que foram acontecendo, elas foram criando em mim essa crença de que eu posso, apesar das dificuldades. Hoje eu já estou no caminho inverso comigo mesmo, dizer eu não preciso da dificuldade para prosperar. Muito bom que até aqui eu consegui ter força diante da adversidade e prosperar, mas eu preciso eliminar essa crença de que eu só quando tem dificuldade é que eu consigo brilhar. Não, eu também consigo brilhar quando as coisas são fáceis, quando as coisas são suaves, tranquilas, né? Mas acho que foi isso que atravessou mais, assim, sabe? Ter tudo contra. E aí me deu essa força, essa ousadia mesmo. Dizer, não, eu sou artista, eu sou poeta, eu sou cantor, sou compositor. E às vezes eu não me colocava nesse lugar, me sentia meio impostor. E aí vinham artistas como a Dandara Manoela dizendo, como que você não é compositor? Você tem álbum lançado, você tem música lançada, eu compus junto com você. Como que você está dizendo que você não é compositor? Eu falava, amiga, mas eu não sei tocar o violão, beleza? Mas você compôs música. Sim. Então tem muito dessas mãos também e dessas vozes também para me alçar essa confiança mesmo. O bonito da arte, né? Um assegura, um leva a mão do outro. Bonito tirar coisas da tua história e são aprendizagens também. Um de resiliência, outro acho que você... Há muitas pessoas que acham que é tarde para fazer alguma coisa, mas em realidade não é tarde para nada. Nada. Né? Tudo um momento para que você pode usar para se reinventar. Eu te falo porque eu tenho uma amiga que tem... eu entrevistei ela em um dos podcasts. Ela foi presidenta, acho, de um Banco Mundial. Uhum. E ela, só depois dos 60 e algo anos, ela parou e falou, vou trocar e agora vou estudar geriatria. E depois estudou para ser rabina. Falaram que não podia ser rabina, aí ela foi atrás para ser rabina por outro meio. Então, nunca é tarde para nada. Isso sempre é bom ter claro. E para poder conseguir um sono, é só ir atrás, né? Sim. Seja qual seja. Então, isso é lindo saber de você, isso é bonito mostrar para as outras pessoas. Obrigado. Você mencionou em que há uma nova fase artística que explora uma música de MPB clássica com contemporaneidade eletrônica. O que te motiva para seguir essa direção sonora? Eu acho que é uma busca maior agora por a minha própria personalidade dentro da música. Quando veio essa fase, que foi quando a gente lançou... Começou com Não Pare Agora e depois foi para um pop, e aí o pop eu achei bacana, mas não é tanto o meu rolê. É mais MPB mesmo. E aí quando eu fui produzir as canções que fiz com o Chico, que foi o último EP que eu lancei, ele bebe muito nessa fonte da MPB clássica, né? É um álbum que é composto de músicas que eu fiz inspirados no Chico Buarque, né? E aí eu falei, eu preciso fazer esses dois mundos casarem. Eu quero um pouco dessa pegada eletrônica que a gente trouxe nos últimos lançamentos para esse trabalho que a gente está fazendo. E aí foi uma necessidade de criar algo que fosse genuíno, com o que eu gosto de ouvir, mas que não fosse algo que as pessoas já tinham visto, né? Era uma coletânea de composições minhas que eram parecidas ou muito inspiradas com músicas do Chico Buarque. Eu não creio que as pessoas, ao ouvir, tivessem a sensação... diretamente a Chico. Ou tivessem a sensação de que elas já ouviram aquilo antes, né? Então, todas as referências estão muito bem colocadas lá, estão citadas, mencionadas. O álbum chama as canções que fiz com o Chico de fato, para que não fique nada oculto, né? Mas eu queria dar essa contemporaneidade
para esse lançamento, para não parecer que é uma música de fato dos anos 70, dos anos 80, não é uma música agora contemporânea que bebeu dessa fonte, mas que tem influências novas, né? Dessas músicas que você fez com Chico Buarque, qual acha que você é a preferida tua? Quem me dera eu tivesse feito com ele, né? Assim, de fato, assim, né? As pessoas já me perguntaram isso, quem me dera. Mas eu considero que eu fiz com ele porque foi ouvindo ele na infância, enfim. E aí o nome vem disso. Mas eu acho que é uma pergunta que eu não sei, não pensei ainda em resposta. Mas eu acho que a que mais ressoa para mim é Tua Mania, não tanto pelo que ela significa, mas porque foi a primeira música que eu fiz na vida, assim. Que eu fiz muitos anos atrás, assim, com 24 anos. E aí ela bebeu da fonte de Futuros Amantes, que é uma música do Chico Buarque que eu ouvia nos anos 90, e que eu tentava reproduzir a introdução com garrafas de vidro, com água dentro, porque eu não tinha instrumento. Eu não tinha instrumento musical. Então eu vi na TV Cultura que era possível fazer música enchendo garrafa com quantidade diferente de água e tal. E daí eu vi aquela introdução de Futuros Amantes. Tum, 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 e eu ficava tentando fazer aquilo nas garrafas. E aí depois, quando a gente foi produzir Tua Mania, 15 anos depois dessa história, o produtor musical trouxe Futuros Amantes como uma referência, eu também sugeri. E quando ele trouxe a introdução, era o que eu conseguia fazer com as garrafas de vidro. Era muito próximo à introdução era muito próximo à introdução original, mas não era a introdução original e era aquilo que eu fazia com as garrafas. Então acho que ela é muito especial nesse sentido para mim, porque é uma confluência de histórias assim que trouxe essa música para a vida. Seu trabalho abrange temas profundos como términos de relacionamento e conexões com si mesmo. Como você aborda esses temas de maneira que ressoe com seus ouvintes? Eu não penso como vai ressoar para os meus ouvintes, para ser sincero, quando eu tô fazendo, assim, eu não que eu não me importe com os meus ouvintes, eu me importo muito. Mas eu conheço a minha audiência, eu sei que eles também sabem o que esperar de mim, né? Então, eu não adapto letras, eu não adapto sonoridades por conta de como o mercado vai receber ou como os ouvintes vão receber. Para mim é importante que aquela história seja bem contada, que as pessoas entendam aquilo que eu estou falando, né? Novamente, é uma fantasia minha de que a história que eu acho que eu estou contando é a que você vai ouvir quando der play na música. Uma fantasia porque você vai ouvir aquela letra, misturar com as suas histórias, com a sua emoção. É a realidade da comunicação, cada um entende do jeito, do repertório que uno tem, né? Mas a minha obsessão é que o entendimento seja literal, o mais próximo possível do que eu senti. Então, não tem essa preocupação, essa ocupação de tipo, como isso vai ressoar para quem ouvir? Não. Teve uma música que eu tive essa preocupação só, que foi Não Pare Agora, porque tocava num assunto muito sério. E ela nasceu com um foco muito em ajudar as pessoas que têm depressão, que passaram por suicídio, questões com suicídio, enfim. E aí nessa eu pensei um pouco, troquei algumas palavras, aí nessa eu pensei no videoclipe, o que eu ia colocar, como que eu ia contar aquela história, por causa do público. Do público e do tema. Mas foi a única exceção, todas as outras não. É a minha história, foi eu que vivi. Aí vinha até o diretor no audiovisual, não, mas a gente pode fazer assim. Não pode. Porque não foi assim. Não foi assim que eu vivi. Não é fiel com o que você viveu, né? Hoje eu acho que eu tenho menos urgência disso, de contar a minha história. E eu estou em um outro momento também de dar um passo diferente, né, nessa carreira. Então agora eu sou bem mais flexível ao ouvir esse tipo de sugestão das pessoas, pensando mais na qualidade da peça, qualidade do audiovisual, como aquela história vai ser percebida, do que antes que eu queria, não, mas não foi assim que eu vivi, eu queria contar essa história, eu quero que isso seja visto, né? O bebê precisava chorar daquele jeito, naquele colo. E agora não, agora tá mais tranquilo, assim. Quando você escreve essas histórias tuas e transforma em música, você fica vulnerável. Como é que é isso? Como você sente que essa vulnerabilidade vai ser entendida pelo outro, essa exposição? Como você leva essa exposição na tua vida? Eu acho que é de uma forma terapêutica para mim, expor a vulnerabilidade, porque eu sempre aprendi a silenciar a vulnerabilidade, a não mostrar porque era fraqueza, era fragilidade. E eu sinto que a partir do momento que eu comecei a contar essa outra parte de mim para as pessoas, eu comecei a conectar com as pessoas certas. Eu comecei a gerar
identificação, tanto na vida pessoal, com o meu ciclo de amigos, que se renovou totalmente a partir disso, como também com esse público, que começou a olhar, tipo, eu também senti isso. Quando eu estava depressivo, era isso que eu pensava. Quando eu terminei meu relacionamento, era exatamente assim que eu sentia. E aí isso gera essa, para mim, esse senso de comunidade. E é como se eu olhasse lá para trás, para esse Jona, criança e adolescente, Que se sentia só. Que se sentia só. Fora do mundo, fora único, de lugar, único, totalmente que tudo estava deslocado. errado. É como se eu estivesse encontrando amigos para ele, como se eu estivesse dizendo, você não tá sozinho, você não é o único esquisito. Tem mais gente como você só tá cercado de idiotas. Então, quanto mais a minha vulnerabilidade é exposta, mais eu gero essa identificação, mais eu me sinto nesse lugar de acolhimento. Então, a vulnerabilidade para mim é uma fonte de força hoje em dia, assim. E é confortável para mim poder colocar isso no mundo, assim, poder falar dessas histórias, assim. Eu acho que seria muito mais difícil se de repente fechou um contrato com um manager aí, a partir de agora você não fala mais isso e isso no seu Instagram. Vou ter que criar um Instagram secreto, então, para falar de outras coisas. Lindo o que você fala, porque acho que uma das partes terapêuticas é justamente você enxergar esse você criança e lá abraçar ele e perdoar as coisas que aconteceram no teu entorno e também falar que essa pessoa está protegida, né? Que não é o fim do mundo, porque a verdade de criança, o mundo no alrededor, o pequeno mundo que a gente tem, sempre uno vê como se tudo fosse acabar. E acho que é bem solitário. Sim. E assustador, né? Então, que bonito ter falado isso. Falando entre nós, me faz lembrar muitas coisas de nós crianças. Muitas das coisas que você falou eu vivi. Parte de depressão eu vivi, mas faz pouco. Antes, pelo menos após pela pandemia. E é difícil porque às vezes uno menosprecia o que pode ser, que tão grave pode ser a depressão e como pode afetar nas nossas vidas e na nossa saúde, né? Porque tudo isso somatiza e afeta também a nossa saúde física também. E compreendo que você tome com maior responsabilidade um tema tão delicado, porque inclusive eu estudo cinema, então quando a gente aborda temas universais e temas que são importantes, o jeito de você comunicar elas, você tem que pensar muito bem, porque tem que essa mensagem como pode ser verdadeiramente aceitado e recebido pelas pessoas e fiel ao que é o problema em si, né? Uhum. Não menospreciar, mas tampouco sobre exagerar o assunto. Com as vivências que você teve com a comunidade Jauanauá, influenciaram na sua visão artística e pessoal. Me fala um pouco o que é a comunidade Jauanauá e como ela influenciou você. A etnia Jauanauá é uma etnia indígena da Amazônia acreana. E eu estive uma semana na aldeia Sete Estrelas, em janeiro desse ano. Foi uma experiência muito transformadora. Eu estava em um momento em que eu percebi algumas repetições acontecendo na minha vida. Novamente, tinha terminado relacionamentos. Nesse caso, foram 2 relacionamentos. Por olhar ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Foi? Relacionamentos não monogâmicos, né? Então, tá. mas terminaram assim com um intervalo muito próximo. E aí eu percebi algumas repetições acontecendo. E aí, sentindo a dor daqueles términos, né? Sentindo novamente aquela sensação de abandono que inspirou o primeiro álbum e que eu já tinha sentido em outros momentos. E eu falei, cara, eu tô aqui nesse afã de querer ter essa pessoa de volta, mas eu já vivi isso. E não vai adiantar eu ter essa pessoa de volta enquanto eu viver essa repetição. Eu não sei o que é que me faz repetir essas histórias, mas eu vou descobrir. Num primeiro momento eu pensei, isso foi final de janeiro, ali, pré-carnaval, assim. No primeiro momento eu pensei, eu vou para Olinda, vou para um carnaval, vou mostrar que eu consigo existir sozinho e tal.
momento ariano, né? Então. Momento ariano, assim, tipo, vou tocar o F e vou fazer minha mala e vou me divertir. Só que aí eu fui mais profundo. Eu falei, cara, isso pra que eu faria isso? Pra postar no Instagram e dizer que eu tô bem. Eu não tô bem. Eu quero estar bem, de verdade, pra mim. E aí eu pensei, vou buscar um retiro, vou fazer alguma coisa por mim. E aí eu fui para essa vivência através de uma indicação de uma amiga que trabalha com essa aldeia. E foi muito especial, assim, eu fui a única pessoa recebida pela aldeia naquele momento. Então foi uma família de 87 pessoas que se preparou para me receber. Uau. E aí foi Jamais tivesse pensado que você chegou lá por conta de algo sentimental. Foi totalmente, assim. E aí foi uma experiência que me tirou do eixo, de todos os eixos, assim, do conforto, da previsibilidade, né? Para chegar lá, são voos intermináveis, vai de São Paulo para Brasília, de Brasília para Rio Branco, de Rio Branco para outra cidade, depois pega mais 3 horas de carro, 5 horas de barco, até chegar lá, o barco quebra, então 5 horas viraram 10. Então, assim, foi tudo sobre aprender a esperar, assim, desde o começo da Ariano viagem. já morria, voltava no primeiro bus para a volta. Mas esse foi o grande desafio. Quando eu estava lá no meio do Rio Gregório, eu falei, não tem volta. Eu não chegava nem no Rio. Mesmo que eu tivesse antes, não tem volta, porque para voltar para a cidade são 2 horas de carro, 3 horas de carro. Para ter voo de volta para Rio Branco, tem que esperar até amanhã. Mas você já preveia que iria ser assim. E de Rio Branco para... Não, mas eu só me dei conta lá. De Rio Branco para Brasília tem que esperar uma semana. Então eu não tenho como voltar para minha casa. Vamos lá, então. Vamos enfrentar. E aí foi muito bonito, porque no final dessas vivências, né? Eu consagrei a ayahuasca, eu já tinha feito consagrações antes. Mas foi muito diferente fazer isso sentindo a floresta, né? E sentindo aquele amor daquela família que me recebeu. Sentindo o acolhimento daquelas pessoas tão puro, tão genuíno. Essa simplicidade, exato, né? Exato. Foi muito importante. Um novo olhar da vida. Foi muito importante também me conectar com a escassez, com a pobreza do meu início, da minha vida, assim, porque é uma situação muito precária lá onde eles vivem, né? Então foi muito importante voltar a essa simplicidade, lembrar de onde eu vim, né? Me sentir em casa, mas naquela casa. E ao final dessa experiência eu aprendi a transformar a espera em esperança, que foi muito importante, né? Porque o cacique, o Mau Yawanawá, que hoje é meu amigo, ele me explicou isso no final de uma vivência. Ele falou, quando a gente tem espera sem amor, a gente tem só ansiedade. Quando a gente tem espera com amor, a gente tem esperança. E isso naquele momento era muito o que eu precisava ouvir, assim, porque eu estava muito nessa espera sem amor, na ansiedade por retornar, por reconectar com aquela pessoa, por criar uma forma da gente voltar a dar uma chance para aquele relacionamento. A sabedoria que você foi encontrar lá. Foi lindo, foi lindo. E aí quando ele me trouxe isso, eu falei, a esperança é o que eu preciso agora. Porque aqui foi uma grande mudança, foi uma grande cura. Eu consegui endereçar traumas profundos da minha infância, de violência sexual na minha infância, enfim. Mas é um começo de cura aqui. Eu preciso continuar esse caminho. O que eu te falava, olhar com amor e com cura o que aconteceu antes. Exato. Né? E com perdão. E foi exatamente o que eu fiz, assim. Eu trouxe a esperança como um combustível para mim, assim. Eu queria muito reconectar com aquela pessoa. Por um bom tempo nesse ano, eu fiquei nessa esperança de que a gente pudesse se reconectar, mas eu tinha consciência de que eu não estou pronto, de que a cura que começou lá, ela está em curso ainda. Eu mergulhei mais ainda na psicanálise, eu mergulhei mais ainda no autoconhecimento com essa esperança. E aí, com o tempo, a esperança foi se ressignificando. Pode ser que não seja uma nova história de amor com aquela mesma pessoa, mas vai ser uma história de amor porque eu estou aprendendo a me amar. Né? Então, foi muito... Muito bonito. Foi muito bonito. Muito necessário. Muito transformador. Exato. Não, e também o que você falou, o autoconhecimento e a gente explorar nosso interior e todas as informações que podem nos ajudar a nos reconectar é importante, porque se você não está bem com você mesmo, e se você está ferido por coisas passadas, você não está preparado para amar, para poder ter um relacionamento sano. E às vezes você joga na outra pessoa coisas que você precisa primeiro digerir, primeiro resolver,
antes de poder Exato. estar hábil para Exato. poder ter o relacionamento utópico que a gente quer. Totalmente. E foi muito importante também observar isso, porque eu percebi a minha repetição ao observar a repetição do outro. Porque a gente está sempre focado no outro. Ah, porque Sim. o outro? Ah, porque ele fez isso? Porque não sei o quê. Realmente ele fez o que ele fez. Mas ele é responsável do que ele fez Exato. e você é E aí responsável quando do eu que estava você fez. aqui dentro da minha cabeça, tipo, mas eu estava lá como um instrumento da repetição dele, não sei o quê, né? Todo aquele olhar meio soberbo, né, de quem analisa o outro. Eu falei, peraí, mas E eu? e eu? Se eu estou apontando um dedo para o outro, tem outros 4 que estão apontando para mim. Se eu estou falando que ele está repetindo alguma coisa, o que que eu estou repetindo? Eu não posso me culpar da repetição dele. E aí que eu consegui olhar, eu falei, caramba, eu estou repetindo o que eu fiz a vida inteira. E eu estou me ocupando de olhar a repetição dele para não olhar a minha e continuar repetindo na próxima vez. E aí foi essa uma virada de chave muito importante, assim. Não sei nem se eu vou conseguir escrever música de amor a partir de agora, depois dessa virada aí. E tantas outras coisas para poder escrever, não só amor. Mas mentira, eu já escrevi, gente. Seu trabalho muitas vezes questiona a quebra de normas sociais, especialmente em relação à representação de relacionamentos LGBTQIAP+. Como você vê o papel de arte na transformação dessas narrativas? Eu acho que a arte tem um papel fundamental para quebrar essas normatividades que vêm de anos de construção, né? E a arte sempre teve, assim. Eu acho que a arte é a primeira coisa que impacta nessas mudanças sociais, porque a arte entra na casa do conservador. A gente não consegue colocar um militante para fazer palestra na casa de um conservador, mas ele assiste TV. Exato. Ele ouve a minha música, ele gosta da minha voz, ele gosta da minha letra. Depois ele vai assistir o videoclipe e vai ver que essa história era de 2 homens. Então a arte ela tem um papel fundamental para quebrar esses paradigmas. Ela tem liberdade e espaço para fazer isso. Eu sou um homem bissexual, eu sou um homem normativo por construção, porque eu era uma criança super viada, eu era super afeminado, só que eu apanhava por ser afeminado. Em casa, na rua, na escola. E eu me construí para ser esse boneco de Olinda que eu sou hoje, que é super masculino. E aí, quando eu vou fazer videoclipe, quando eu vou falar das narrativas da minha arte, quando eu vou fazer conteúdo, esse é o lugar que eu coloco claramente essa expressão da bissexualidade, claramente essa expressão de ser uma pessoa LGBT. Porque eu não quero que fique dúvida e que eu entendo esse papel social, porque nesse momento pode ser que algum pai, e eu já recebi inbox de muitos pais e mães dizendo, olha, agora eu entendo meu filho, vou proteger meu filho. Eu fiz um conteúdo essa semana muito emocionado sobre isso, porque eu estou fazendo isso. Então é como se eu conseguisse reconciliar com essa criança que eu mutilei dentro de mim. Quando esse adulto que resultou dessa criança silenciada e mutilada produz conteúdos que algum pai, alguma mãe vai entender seu filho e vai proteger o seu filho, né? Então a arte ela é fundamental. E não necessariamente todos os artistas têm que falar disso, porque eu acho que há que se respeitar o lugar das pessoas também, o lugar de fala, né? E não tomar carona na pauta, né? Que é muito importante de pensar também. Mas a arte tem esse papel, né? Para algumas pessoas não é confortável também falar, né? E eu respeito muito isso. Mas para aquelas que falam, fica o meu agradecimento também, porque é muito importante. A responsabilidade nós como artistas é grande e o poder de comunicação, o poder de informar, ensinar, apoiar algumas ideias é muito grande. Interessante também o que você falou, não temos que pensar que todos os artistas têm que fazer isso. Cada um eleva a sua sexualidade de diferentes maneiras e em nosso tempo, entendeu? Então, nós temos que ser mais tolerantes, respeitar a decisão de cada pessoa, de todas as pessoas. E também, em certa maneira, sim, uma responsabilidade, talvez, se você se sente confortável, de usar a arte para comunicar e para apoiar, porque vemos, se a gente tem esse espaço agora para poder falar livremente sobre nossa sexualidade, é por também esforços e coragem de outros artistas e pessoas antes, Sim, né? sim. Sociedade antes, lutas. Sim. Então, também ficar como se chama, em um espaço de não vou fazer nada, não vou falar nada, não vou
contar nada para ninguém, como artistas, acho que há que rever, né? Sim, Acho sim, que aí também sim. um pouco de responsabilidade aí. É muito delicado e complexo. Muito delicado e complexo, porque é o equilíbrio entre o coletivo e o individual, Sim. né? E aí, Quando que a tua vida privada vai é, poder interferir na tua exato, parte assim, coletiva? é muito delicado, assim, mas eu sempre penso que se eu ando seguro na rua, é porque alguma bicha afeminada apanhou por mim. Exato. É porque muitas travestis morreram e morrem todos os dias para que eu passe despercebido, né? Então tem pessoas lutando pela minha segurança e dando a própria vida. Então colocar isso na minha arte, no meu videoclipe, é o mínimo. É o mínimo, mas esse é o individual do Jona que se conecta com o coletivo. Tem gente que tem tanto medo da violência no núcleo familiar, no núcleo de amigos e de relações próximas, que não consegue conceber que seja notada, né? Aquela pessoa que às vezes tem até a sua sexualidade aberta para as pessoas, mas ela não quer ser notada como diferente. Então ela não fala sobre isso. Sim. Ela atura piadas LGBTfóbicas e até ri dessas piadas, até se torna o motivo da chacota para poder se sentir incluída. Então, é um outro momento dessa pessoa na conscientização dela mesma. Então, esperar que essa pessoa tenha consciência de classe é utopia. Ela não vai entender que o coletivo, que as pessoas estão morrendo porque ela está fazendo Sim, é isso. verdade. Ela não vai entender. É verdade. É uma situação bastante delicada. É. Bom, como a resposta do público às suas obras influenciou sua abordagem criativa e as mensagens que você deseja transmitir? Influenciou me trazendo muita alegria, assim, de saber que aquele sonho foi realizado, né? O sonho daquela criança aconteceu, né? Eu acho que foi um momento bem importante, assim, eu entender que o sonho tinha acontecido, né? Porque eu não sonhei em ganhar um Grammy quando eu era criança. Eu não sonhei em ser a Ivete Sangalo e encher um estádio. Eu sonhei em gravar um disco, em fazer show, em ter pessoas me ouvindo, né? Então, o sonho realizou, né? Eu lancei 16 músicas já, eu fiz show já, eu tenho de 12 a 33 mil ouvintes mensais no Spotify. Então, esse sonho aconteceu. E eu só constatei que esse sonho aconteceu a partir do retorno das pessoas, a partir do retorno dos fãs, a partir de cada inbox que eu recebi, de cada comentário, de cada pessoa que me abordou na rua, ou às vezes eu estou na balada e aparece alguém para falar, assim. Então, isso só me motiva a produzir mais, mas principalmente trouxe esse carinho, esse calor, assim, dizer, olha, o meu sonho realizou, foi o único sonho que eu sonhei na vida e ele realizou. Ah, que bonita. Jonas, o que podemos esperar do futuro da carreira artística sua? Há novos projetos ou direções criativas que você está explorando? Eu não sei, para ser sincero. Eu tô agora, tem um lançamento para sair essa semana, e mais dois ainda até o final de setembro. Mas são versões acústicas com feats, né, com pessoas com participações especiais do álbum As Canções que Fiz com Chico. Tem algumas músicas sendo produzidas, mas eu acho que vocês podem esperar um momento mais solar meu, assim. Eu acho que eu não tenho mais paciência para ficar na sofrência muito tempo, assim, né? Acho que sempre vai perpassar um pouquinho na melancolia, porque é uma característica minha, mas vai ser mais solar. E algo que as pessoas me pedem muito e que até agora eu tô segurando é fazer show, né? Eu também tô ali. Quando veio o convite, eu vou lá e faço, enfim, mas eu não tô muito ativo nessa busca por fazer show. Até porque eu tenho outra profissão, e conciliar essas duas coisas é complexo. Então, vocês podem me esperar ver no palco e um momento mais solar nas minhas produções também. Como última pergunta, em realidade petição, que conselho você dá a essa pessoa que está com um sono ou que quer se dedicar na arte, ser jovem ou não jovem, que tem um sono que ainda não realizou? Dá o primeiro passo, comece. Eu acho que as pessoas se seguram muito querendo começar já no topo, né? Principalmente pessoas que não são tão jovenzinhas, porque nós somos jovens ainda, mas parece que tem alguma besteira que acontece ali nos 28 anos que a gente acha que a vida acabou, que a gente não pode começar novas coisas, né? E que só pode começar se estiver muito lá em cima. E todos os começos são começos, né? Então, acho que
há que se respeitar o começo de tudo. Então, se você tem o sonho de ser cineasta, comece um curso. Se você tem o sonho de ser ator, comece um curso. Tem o sonho de cantar? Vai para aula de canto. Comece pelo começo, né? Não, eu conheço algumas pessoas que já me trouxeram essa pergunta, assim, você começou aos 30 anos, a sua carreira está acontecendo, qual é o conselho que você dá? Começa. Sim. Eu fui com a cara e a coragem, fui fazer uma aula de canto e o universo foi me trazendo as coisas. É claro que eu corri pra caramba atrás de tudo, assim. Precisava de produtor, precisava de músico, fui atrás, beleza. Não fiquei sentado e as coisas caíram no meu colo. Mas tudo começou com eu fazendo um movimento de me matricular numa aula de canto, que é o que precisa ser feito. Acho que o principal conselho é não esperar... Que as coisas caiam assim, E não esperar que você comece já sendo um grande sucesso. É verdade. Sabe? Eu quero ser ator. Se em 5 anos eu não estiver na novela, eu vou parar. Nas 9, pior. Sabe? Quantos atores que estão há 20 anos e não estão na novela, mas têm uma carreira extremamente bem sucedida? Né? Quantos atores que têm uma carreira muito extensa de anos de trabalho com artes cênicas e que só agora foram para a novela? Tem um amigo que esperou todo esse tempo para ir para a novela e protagonizar. Né? Então, comece respeitando o seu começo, é o meu conselho. Obrigado, Jonas, por vir aqui, compartilhar comigo, contar um pouco da história. Te agradeço muito e foi muito bonito te conhecer e saber mais de você. Eu que agradeço, foi um grande prazer te conhecer, Marco, e tamo aí, até a próxima. Até a próxima. Então, galera, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os nossos conteúdos e ative o sininho para não perder nossos próximos episódios. Um beijo.